Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano da Escola Paulo Dantas. Aqui é o professor Adilon Pimentel. Hoje, 31 de julho, nossa 20ª semana. Hoje nós vamos fazer uma revisão, porque a gente está aprendendo muitos conceitos novos, muitas coisas novas, e a gente precisa, dar uma revisitada para poder esse assunto ele ficar mais bem fixado na nossa mente. Então veja só. No mundo das plantas, no reino plantar e no reino das plantas, nós temos dois grandes grupos nessa classificação. As criptógamas, as plantas criptógamas e as plantas fanerógamas. As plantas criptógamas são assim classificadas e assim chamadas porque elas têm o sistema reprodutor escondido. Inclusive, na etimologia, ou seja, no estudo da origem da palavra, cripto quer dizer escondido, oculto. Quer dizer, alguma coisa ali está escondida. Gama vem de gameta, Então é o gameta, é o aparelho reprodutor que está ali escondido, porque as criptógamas elas não têm semente, elas não têm flor e não têm fruto, certo? Isso é uma característica comum lá das fanerógamas, que a gente vai estudar na próxima aula. Assim, nem toda fanerógama vai ter flor e fruto. Flor e fruto é de um grupo. Ter a semente, só a semente é de outro. A gente vai estudar isso nas próximas aulas. Mas hoje a revisão é sobre as criptógamas. Essas plantas que não apresentam semente, não apresentam fruto e nem apresentam flor. Certo? Essa palavra significa, portanto, planta que tem estrutura reprodutiva escondida, ou seja, sem semente. Então, foram dois grupos que nós estudamos das criptógamas, as briófitas e as pteridófitas. Certo? É preciso que a gente assim coloque logo uma diferença enorme que existe entre essas duas criptógamas, as briófitas e as pteridófitas. As briófitas não possuem vasos condutores de seiva. E as pteridófitas possuem vasos condutores de seiva. Lembra os vasos condutores de seiva? Os vasos condutores de seiva bruta são aqueles que conduzem aquela seiva constituída por água e sais minerais. E o vaso condutor de seiva elaborada, vaso condutor de seiva bruta é o xilema, vaso condutor de seiva elaborado, o floema, E a seiva elaborada ela é constituída pela produção que as folhas fazem do carboidrato, glicose mais outras substâncias, ou seja, o resultado da fotossíntese, Ok? Acredito que isso aí não está muito difícil, não. Então, olha só, as briófitas, do grego brion, que significa musgo, e phyton, que significa planta, são plantas pequenas, e elas são pequenas justamente porque elas não possuem vasos condutores de seiva, E aí, como é que transportam essas substâncias por dentro da planta, já que não tem vasos condutores de seiva? Isso acontece célula a célula. As células vizinhas, elas vão passando, por exemplo, a água passa para dentro de uma, a outra passa para dentro da outra, pelas paredes, certo? Celulares. E aí elas vão passando, então geralmente com alguns poucos centímetros de altura, que vive preferencialmente em lugares úmidos e sombreados. O corpo do musgo, por exemplo, que é um tipo de briófita, é formado basicamente por três partes ou estruturas: os rizóides, cauloide e filóides. Na verdade, essas plantas elas não têm raiz verdadeira, ela não tem caule verdadeiro, não tem folha verdadeira. Ela tem uma estrutura que se parece com uma raiz, tem uma estrutura que se parece com o caule e uma estrutura que se parece com a folha. Então, por isso que dado esse nome, no lugar de raiz é chamado de rizóide, filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorvem água e sais minerais disponíveis nesse ambiente, mas não é efetivamente uma raiz. Por isso que a gente chama de rizóide, no caso das briófitas. Cauloide, pequena haste de onde partem os filóides. Então, cauloide é como se fosse um caule. Então, cauloide. Filóides é como se fossem as folhas, estruturas clorofiladas, ou seja, elas possuem clorofila, são capazes de realizar o processo fotossintético, pegando a luz do sol, gás carbônico, água e sintetizando o seu próprio alimento. Estrutura das briófitas, ainda falando sobre as briófitas, que não possuem vasos condutores de seiva, que não têm raiz verdadeira, ainda
isso tudo que a gente estava falando. Essas estruturas são chamadas de rizóides, cauloides e filóides porque não têm a mesma organização de raízes, caules e folhas dos demais grupos de plantas, né, a partir das pteridófitas. Já as pteridófitas, né, elas possuem folha verdadeira, caule, né, raiz. Então, no caso das briófitas, faltam-lhes, por exemplo, vasos condutores especializados no transporte de nutrientes, como a água, e na organização das raízes, caules e folhas verdadeiras. Então, verifica-se a presença de vasos condutores de nutrientes, né? Aliás, não se verifica isso, né? Não se verifica isso, né? Como a gente viu. Aí, continuando, devido à ausência desses vasos condutores de nutrientes, a água absorvida do ambiente ela é transportada nessas plantas de célula para célula ao longo do corpo do vegetal. Esse tipo de transporte é relativamente lento, né, e limita o desenvolvimento de plantas de grande porte, por isso que elas são pequenininhas, né? Assim, as briófitas são sempre pequenas e baixas, né? Agora sim, vamos para as pteridófitas, né, que é o outro grupo de plantas das criptógamas, né, das que não apresentam semente. Então, nenhuma dessas que a gente está estudando vai apresentar semente, né? Faz parte do grupo das pteridófitas, como a gente já viu na aula passada, as samambaias, as avencas, xaxins e cavalinhas. São alguns dos exemplos mais conhecidos de plantas do grupo das pteridófitas. A palavra pteridófita vem do grupo pteridon, que significa feto, mais phyton, que significa planta. Então, vejam só a diferença entre pteridófitas e briófitas. As pteridófitas possuem vasos condutores de seiva. Ok? Então elas possuem os vasos condutores xilema, floema e elas possuem a folha verdadeira, né, o caule, né, aqui como se fosse um caulezinho, e possui as raízes, certo? Então possuem esses vasos condutores de seiva, como está dizendo. Bom, pessoal, por hoje é só, foi só uma revisão mesmo, ok? Na próxima aula a gente vai ver sobre as fanerógamas. Eu vou logo adiantando que são dois grupos importantíssimos que a gente conhece muito. Não vai conhecer por esses nomes estrambólicos que eu vou falar agora, que são as angiospermas e as gimnospermas, né? Mas são as plantas aí que possuem sementes. E no caso as angiospermas são as plantas consideradas mais completas do reino vegetal, porque elas têm a semente é envolvida pelo fruto e elas originam essa semente a partir de uma estrutura reprodutiva que é a flor, né? São as características principais das angiospermas. As gimnospermas, elas tem algumas dessas estruturas que falta a elas. Mas a gente vai estudar isso direitinho na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço para cada um de vocês. Continuem estudando. Não vá pela cabeça dos outros. Porque fulaninho não quer estudar, fulaninha disse que não vai estudar, fulaninha disse que não quer fazer o simulado, não sei o que. Fulaninho é fulaninho, né? Ele decida sobre o futuro da vida dele. Eu fico triste quando uma pessoa se nega a estudar, certo? Fico muito decepcionado. Mas a gente tenta, a gente vai tentando, a gente vai dando o máximo que a gente pode. Mas a você que valoriza o estudo e que acredita que o estudo vai mudar a sua vida, continue junto conosco. Quando eu falo assim, continue junto conosco, com o professor de biologia, com o professor de química, física, história, geografia, enfim, todas as disciplinas. Continue, você não vai se arrepender, garanto. Você não pode ter noção do quanto isso pode estar sendo importante na sua vida agora, mas pode ter certeza, lá na frente você vai ter aquele insight, aquele despertar que vai dizer assim, nossa, isso realmente fez diferença na minha vida, certo? Então é isso, um abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.